No dia 4 de dezembro, a revista Oeste adiantou que os Estados Unidos estavam avaliando a retirada da lei Magnitsky contra Moraes. O cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo entre Lula e Trump. A negociação envolveu a concessão de terras raras brasileiras para exploração norte-americana, o fim da censura contra as mídias sociais, essa parte ainda não vimos, o cancelamento com impostos contra as big techs, também não vimos, a colaboração brasileira no combate ao crime organizado, que também não vimos, e o termo de qualquer cooperação do Brasil com a China no setor de satélites. E agregamos mais, inclusive. Tinha também a concessão por 30 anos a base Alcântara para lançamentos de satélites. Neste último caso, a empresa Starlink do empresário Elon Musk poderia se beneficiar. O canal de negociação entre o governo norte-americano e o governo brasileiro, adivinha quem eram? Os hermanos da proteína, Joesley e Wesley Batista, controladores da JBS e pessoas que colocaram muito dinheiro na campanha de Donald Trump. Eles viajaram diversas vezes para os Estados Unidos nos últimos meses, onde se encontraram com o presidente Trump. A partir daí, intermediaram a conversa entre Trump e o Lula na Malásia. E, de fato, essa reunião foi feita por intervenção dos irmãos Wesley e, segundo algumas informações, teve muito dinheiro no meio porque o lobby nos Estados Unidos está permitido. Agora, sinceramente, eu estou surpreso. Estou como o Boulos quando eu perguntei para ele por que não foram presos todos que foram fazer a baderna em 2017. Ele respondeu, estou perplexo. Eu confesso, eu estou perplexo. A Isabela Vilas Boas, agradecemos o superchat também. Boa tarde a todos, segredo equipe brilhante, obrigado. Terrível a decisão de Trump, porém, aos que aplaudem as injustiças no Brasil, a covardia do Congresso e o avanço da ditadura, não se esquecem que você mora no Brasil. Perfeitamente colocado. Caivano. Segre, eu compartilho do teu sentimento, eu tô que nem terra arrasada, e não, talvez nem por mim. Na verdade, eu estou avaliando a situação agora de Eduardo Bolsonaro e sua família. Eu estou avaliando a situação do presidente Jair Bolsonaro, que continua sofrendo tortura e que pode pagar com a própria vida a sua defesa do povo brasileiro. Enquanto o povo brasileiro continua adormecido e nem aí com o que está acontecendo. Sabe por quê? Eu disse isso ontem de novo. Se você não abrir mão de uma pequena parte do seu interesse particular em prol do interesse coletivo, para construirmos uma nação de verdade, você vai ser tragado, como o professor falou, como o Segré falou, como Marcília falou, como o Chimoc falou, você vai ser tragado para dentro de um turbilhão que vai te amassar de forma tão forte e poderosa que você nunca mais vai se levantar. Nós tivemos uma janela de oportunidade, o Eduardo Bolsonaro, para mim, e continuará sendo um exemplo, que abriu mão de tudo, abriu mão do seu cargo, da sua função pública, dos seus salários para defender, para ir lá fora, mostrar o que estava acontecendo aqui dentro. E agora você o abandonou. Você abandonou Bolsonaro, você abandonou o seu próprio país. Não se tratava só de Bolsonaro, do bolsonarismo, de direita ou esquerda, se tratava do nosso país. Como disse aí o ouvinte, a audiência, lembre-se, você mora no Brasil. Mas diga, Simão. Eu pedi para a Larissa mandar uma charge. Pode eu colocar. Postei na Oeste. Eu queria comentar ela, porque ela Coloca absolutamente tudo a ver, absolutamente tudo a ver com o Brasil como um todo, mas assim, 100% do Brasil eu vejo nessa charge que eu fiz poucas semanas atrás, que não foi pro Oeste, mas foi uma das charges que mais viralizaram em todos os tempos no meu perfil e em outros perfis de quem eu recebo, né? Então, se você der uma boa olhada, o cara que está com o chapéu para trás, ele diríamos assim, o pessoal de direita, tá com a camiseta conservadora, é o pessoal da camiseta do Brasil, da seleção brasileira. Do outro lado, a gente tem um cara com aquela barba sempre mal feita, o óculos metido a intelectual, ele está usando um boné do PT, e tá saindo, eu tô explicando porque para quem não está vendo, tá só ouvindo. Não é chocolate, né, Chimoc? Exatamente. Um tubo de esgoto. De merda, vamos falar com a palavra, merda. Excremento de bosta, tá despejando e ele tá ali dentro os dois na merda, só que um não percebe que ele tá na merda. Ou ele não percebe, ou para ele tá tudo bem, ou então ele está ganhando. Tem três opções. Perfeitamente de acordo. E é o que você está recebendo no teu feed, no chat.
O cara que está escrevendo chora mais, chora que é pouco, Magnitsky que se for. Esse cara tem 3 opções, ou 2 ou 3 opções para ele. Ou ele é um idiota, ele é um completo idiota, um burro, um analfabeto, um ignorante social, porque ele não percebe o que está acontecendo, ou ele está ganhando. Não Ou ele está ganhando alguma coisa. Perfeito. E não dá para ser uma coisa ou outra, porque se ele sabe o que está acontecendo, ele está ganhando, então ele sabe o que está acontecendo. Se ele não percebe que a merda já bateu na casa dele, que o mês não fecha, e que a nossa democracia, sem querer cuspir a palavra democracia como se fosse uma coisa meio já muito gasta e usada, né? O tempo inteiro a gente cospe essa palavra, mas é a real. Nossa democracia, a nossa sociedade, a construção, o futuro, crianças pequenas, não vai rolar mais. A gente está aqui, ó, aqui em cima, e a janela de oportunidade. Vocês estavam falando do Bolsonaro, praticamente fechou. Praticamente fechou. Você fala assim, povo na rua. Quantas vezes a gente saiu na rua nesses últimos anos? Botou 1 milhão, 500 mil, 300 mil pessoas e vai diminuindo. Claro. Porque as pessoas percebem que não adianta mais sair. Exato. Porque há alguns 3, 4 anos atrás, quando teve a eleição, quanta gente foi para a porta do quartel? Eu fui para a porta do quartel. Não muitas vezes, mas eu fui. Não pedi golpe. A gente foi pedir o código-fonte, queria saber o que aconteceu. Aliás, se o código de fonte fosse mesmo aquela coisa, né? Mostrava para mim, calava minha boca, tá aqui, ó, você perdeu, fica quieto. Mostra, o que custa? De qualquer forma, a gente teve passeata atrás de passeata, manifestação, Paulista, Brasília, Rio de Janeiro, Nicolas, Bolsonaro, Holly, todo mundo em cima. E não acontece absolutamente nada. Então talvez nem mais o povo nas ruas resolva. Aí é que eu perguntei eu não sei, mas do para programa, mim, mas não se temos os militares opção. fariam alguma coisa. Mas não temos opção. A grande diferença para mim é que grande parte dos parlamentares está preocupado em fazer um videozinho, subir nas redes sociais e ganhar like. Não é isso que vai resolver a coisa. É o não interesse é particular, foi isso que eu quis dizer. É o interesse particular. Você só olha para você mesmo. Essa charge, me perdoe, Segre, essa charge é perfeita no seguinte sentido. A neurociência, eu venho dizendo isso para tentar desenhar para as pessoas, mas o desenho está aí na sua tela. A neurociência diz o seguinte: quando a sua conduta te prejudica e prejudica aos outros, é estupidez. Quando a sua conduta prejudica aos outros e você sai bem, isso é canalice. Então isso separa os brasileiros. Esses dois aí, talvez seja o estúpido, né, que continua acreditando que há uma esperança, enquanto o outro é o estúpido que está dizendo assim: você está aí também, mas eu estou ganhando, o seu líder já foi. Mas está na merda. Mas é isso. É isso. Mas o brasileiro é assim, a nossa história é polarizada. Nossa história de política é polarizada. Foram 48 anistias. Só que agora a gente tem um povo fraco. Um povo vagabundo. Desculpa, mas é isso. Em 79, os caras lutaram por 8 anos para ter uma anistia. Você não é capaz de ir à rua, como o Shimoka acabou de dizer. Você quer anistia? De onde, querido?